Senhoras e senhores, e a todos aqueles que acompanham nosso trabalho ao vivo pela internet, boa noite. Sobre a proteção de Deus, damos início aos trabalhos da segunda reunião ordinária de 2016. Solicito ao primeiro secretário da mesa para que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Alexandre dos Santos, presente. Vereador Valdeci Fernandes. Presente. Vereador Édio de Oliveira Souza. Presente. Vereador Écio Minozzi Júnior. Presente. Vereador Juvenildo de Oliveira Dantas. Presente. Vereador Márcio Alexandre Emídio de Oliveira. Presente. Vereador Marco Antônio Ribeiro Santos. Presente. Vereador Marcos Pinto Barbosa. Presente. Vereador Oswaldo Loureiro Filho. Presente. Vereador Rafael Tadeu Martim. Presente. Vereador Ricardo Vieira da Silva. Presente. Vereadora Valdeci Moreno de Souza Lopes. Presente. Vereador Wali Presente. Ali Hamid. Estando presente mais de um terço dos vereadores, declaro aberta a presente reunião. E convido o vereador Édio de Oliveira Souza para fazer a leitura de 2 versículos da Bíblia Sagrada e que todos se postem em pé. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Amém. Vamos passar à fase do expediente. Coloque em votação a ata da 42ª reunião ordinária de 2015. A votação é simbólica. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Está aprovado por unanimidade a ata da 42ª reunião ordinária. Senhor presidente, gostaria que no momento oportuno de pedir 1 minuto de silêncio pelo senhor Benedito Gracioli. Senhor presidente, no momento oportuno, gostaria de pedir 1 minuto de silêncio. Senhor Benedito Moraes, dia 5/2/2016. Fabrício Pedroso de Araújo, 2/2/2016. Senhor presidente, também num minuto de silêncio, no horário oportuno, para Adélia Feliciano Gomes. Senhor presidente, também gostaria de 1 minuto de silêncio em memória do senhor Maderli. Depois eu forneço o sobrenome. Ok, vereadores, no momento oportuno faremos, inclusive eu vou acrescentar aqui o senhor Nelson Virgílio da Silva. Matérias do Poder Executivo. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura das matérias do Poder Executivo. Projeto de Lei número 417 de 2016, Prefeitura Municipal de Mariporã, dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura, as diretrizes, composição e funcionamento do Conselho Municipal de Política Cultural e da outras providências. Está lido, senhor Matérias do Poder Legislativo. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura das matérias do Poder Legislativo. Balancete da Receita e Despesa número 2 de 2016, Câmara Municipal de Mariporã, referente ao mês de janeiro de 2016. Projeto de Lei número 418 de 2016, Mesa Diretiva, dispõe sobre a revisão geral anual das remunerações dos servidores públicos municipais do Poder Legislativo. Projeto de Lei número 419 de 2016, Mesa Diretiva, dispõe sobre a revisão geral anual das remunerações dos inativos e pensionistas do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Mariporã e Prema, do Poder Legislativo. Está lido, senhor presidente.
Expediente recebido e diversos. Solicito ao segundo secretário, Rafael Tadeu, que informe se existe relação de correspondências recebidas. Correspondências recebidas. Ofício da Associação Beneficente Nossa Senhora do Desterro, encaminhando cópia de prestação de contas referente ao mês de dezembro de 2015 e janeiro de 2016. Está lido, senhor presidente. Obrigado, vereador. Vamos passar aos requerimentos. Convido a vereadora Valdeci Moreno de Souza Lopes para que faça a leitura do requerimento de número 2 de 2016 de sua autoria. Boa noite, senhor presidente, mesa diretiva, nobres vereadores, senhores e senhora aqui presentes. Requerimento número 2 de 2016. Senhor presidente, requeiro adotar a mesa na forma regimental, depois de ouvido o rolante plenário, que seja enviado ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, requerendo informação sobre a criação do plano de carreira específico ao servidor público de Mariporã. Plenário 27 de março, 16 de fevereiro de 2016. Valdeci Moreno de Souza Lopes, vereadora. Agora eu coloco em discussão o requerimento de número 2. Algum vereador para discutir? Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra a vereadora Tia Val. Gostaria que o senhor prefeito tomasse providência sobre o plano de carreira dos funcionários públicos, porque isso cobra muito da vereadora. Eu gostaria que ele desse um aparecer para os funcionários públicos. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Mais algum vereador para discutir? Não havendo vereadores para discutir, eu coloco em votação. A votação é simbólica. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade o requerimento de número 2 de 2016. Convido o vereador Walid Ali Hamid para fazer a leitura do requerimento de número 3 de 2016, de sua autoria. Boa noite a todos, senhor presidente, senhores vereadores. Requerimento número 3 de 2016. Senhor presidente, requer adotar a mesa na forma regimental, depois de ouvido o colendo plenário, que seja enviado ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, requerendo informações sobre o funcionamento e atendimento do Hospital e Maternidade Mariporã. Segundo informações, a maternidade passa por dificuldades e cogita-se a hipótese de seu fechamento. Desta forma, aguardo esclarecimentos. Plenário, 27 de março, 16 de fevereiro de 2016. Walid Ali Hamid, vereador. Errar aqui o partido, depois corrija. Obrigado. Já estão profetizando, vereador. Agora eu coloco em votação, coloco em discussão o requerimento de número 3. Algum vereador pode discutir? Questão de ordem, senhor presidente. Sim. Senhor presidente, lamentavelmente, a gente tem alguns serviços de saúde que funcionaram sempre bem na nossa cidade, sempre muito bem. E a essência do Hospital e Maternidade Mariporã já se diz no seu nome. Desde 1946, desde quando foi fundado, uma sociedade de moças, ou seja, de freiras, onde faziam-se os partos aqui, porque não existiam médicos, não existiam procedimentos, não existia SUS, não existia nada. Na sua essência foi criado essa maternidade aqui, como uma sociedade beneficente. E ela perdura até hoje. Nós sabemos que estamos fazendo aí um hospital novo para acabar com o problema de infraestrutura e tudo demais. E eu fiquei muito preocupado porque a gente sabe das dificuldades. Semana passada aqui eu falei sobre a questão do atendimento cardiovascular de emergência
que não tem, e esclareci a semana passada que realmente não tinha. Aqui era uma dúvida. Aí eu fui, essa semana que passou, conversar na sexta-feira com a nova entidade que está cuidando do Hospital de Mariporã. Frei São Bento, alguma coisa assim, se eu não me engano, né? Sociedade São Bento. São Francisco? Não, não é da faculdade, não tem nada a ver com eles, né? E o que acontece? Conversei ali com o Carlos Eduardo e com mais um rapaz e mais a secretária jurídica do hospital, a advogada, doutora Andréia. Por sinal, me trataram muito bem, fui muito bem atendido, não tenho o que reclamar disso. Né? E me colocaram a situação que eu estava preocupado, porque nesse dia houve-se a cogitação que haveria uma reunião na Secretaria de Saúde para definir algumas questões do hospital. E uma delas era o fechamento da maternidade. Eu fiquei muito preocupado, porque os médicos que ali estão há muito tempo, ficaram muito preocupados, e as mães que tinham algumas cirurgias, algumas coisas programadas ali, foram avisadas que não ia ter até a segunda ordem, porque a médica precisava saber o que ia acontecer para poder proceder, poder agendar uma laqueadura ou qualquer coisa do tipo. Pois bem, fui conversar na sexta-feira, às 14 horas, lá em frente à maternidade, com a doutora Andréia e mais esses dois representantes da entidade, e realmente me relataram que a média de partos no Hospital e Maternidade de Mariporã é de 30 a 40 partos. O custo disso é de R$3.000, o custo disso. E que, por ser um hospital de baixa complexidade, não é batido um percentual relevante para poder angariar o recurso para cada parto disso, porque a gente sabe, tem anestesista, é à distância, ele é acionado quando necessário. Sabemos também que existe a própria ampola da anestesia, sabemos o procedimento médico, a própria médica já está sendo paga ali por 24 horas para proceder ali qualquer tipo de procedimento. E isso realmente foi focado que eles iam decidir isso no dia 15, segunda-feira, ontem. E eu fiquei muito triste em saber hoje, inclusive, por algumas pessoas ligadas ao pessoal médico, pessoal do hospital, que realmente já foram comunicados o desligamento no dia 29, dia 31, que dia 1º não haveria mais a questão do acesso à maternidade. Então, se houvesse isso, o que eles me explicaram? Que está tendo um custo de 100 mil ou 100 e poucos mil para proceder à maternidade. Eu fiquei preocupado, porque gasto tanto dinheiro com outras coisas e o direito da grávida, da família, ter o seu filho aqui, eu acho que valeria a pena isso, né? Eu não entendo porque a essência da maternidade, do nosso hospital, é a maternidade. Fiquei muito preocupado. Se custa 100, 120 mil para 30, 40 partos, isso é oneroso ao hospital. A gente sabe que a equipe de gestão ela está ali para gerenciar realmente o patrimônio público, o erário público, o dinheiro público. Mas pensamos nós aqui que mais de 50% da nossa população é uma população extremamente carente, é uma população carente. Então não tem recurso, não tem plano de saúde, e aqui não tem nem sequer hospital particular para você recorrer de emergência. E fiquei muito preocupado com isso. Muito preocupado mesmo. E qual que é a alternativa? Que eles iam conversar cá? DRS1, Diretoria Regional de Saúde, mais os representantes do Hospital Albano Franco, mais os representantes do Hospital Estadual Lacaz, que são as nossas referências em emergências e traumatologia. Quando não temos suporte aqui, é mandado para lá. Quando há vagas, que é outro problema que a gente sempre relatou aqui. E então, se chega uma grávida ali em procedimento de parto, com suas 40 semanas em diante, então o que é feito? É encaminhado para os hospitais de referência, se houver a vaga. É esse o procedimento que vai ser feito.
Eu lamento muito, porque eu não concordo com esse tipo de economia, não concordo com esse procedimento. Eu não gostei dessa decisão. Então, o que eu fiz aqui realmente é um apelo. Por quê? Nós sabemos que são situações, eu também vejo como gestor, eu também vejo como comerciante que sou, que a questão realmente financeira, ela é extremamente importante para o funcionamento. Porém, entende-se uma vez o quê? O hospital ele é pago pelo SUS, independente do procedimento, o SUS paga. Isso a gente não pode reclamar. Só que ele é avaliado com os seus graus e níveis que ele atende. Baixa complexidade, média alta e alta complexidade. Cada nível você recebe um percentual pelo procedimento. O nosso é baixo, tudo bem. Os hospitais de referência de alta complexidade recebem um teto maior. E o teto SUS hoje de repasse final, ou seja, o total que pode passar, é até 440 mil mês que passa para o município de Mariporã. E a maternidade está custando esses 100 mil, segundo eles. Então, a solução viável financeira para que se resolva esse problema é transferir as grávidas em trabalho de parto para os hospitais de referência. Temos uma maternidade estadual aqui em Caieiras, temos o hospital de emergência em Franco da Rocha e o de traumatologia em Francisco Morato. Mas também temos o nosso hospital que toda a vida fez isso. E eu lamento muito, como representante que sou aqui, um dos 13, pela população, pela a sociedade beneficente e até como parte desse governo municipal, essa decisão, que segundo informações já foi dada até aos médicos, que dia 29 para-se os procedimentos e o atendimento. Eu lamento muito isso. Então, fico aqui esperando, não espero não ser leviano com ninguém, nem injusto com ninguém, por isso fiz em matéria de requerimento, para ter esperança de ser um simples engano, mas eu ouvi da palavra dos dirigentes da entidade, que realmente é um prejuízo para eles, mas para nós é uma insatisfação política, humana, muito ruim mesmo. Eu não compactuo com isso, não acho que isso é oneroso, não dou apoio nisso, e jogar simplesmente para os outros hospitais, para que eles cuidem disso e nós sejamos desonerados desse custo, eu acho que é um risco muito alto para uma mãe e principalmente para aquele que vai vir nascer. Então, a gente fica preocupado, será que não vai ter mais mariporanense? Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Mais algum vereador para... Peço a palavra, presidente. Com a palavra, professor Écio. Boa noite, senhor presidente, mesa diretiva, senhores vereadores, vereadora, público presente. O vereador Aladim, ele traz uma notícia, que apesar do requerimento colocar uma série de dúvidas, o seu depoimento e a sua explanação garante que essa situação é verdadeira. A partir desse seu posicionamento, eu gostaria de estar colocando o meu olhar particular do problema. O serviço público, Vossa Excelência se refere a ser comerciante, o resultado do comércio é ter lucro, não é? O serviço público, o lucro é a satisfação da população na qualidade do atendimento que se dá. Mercantilizar a saúde, transformar em mercadoria, portanto, para se obter lucro, é algo preocupante. Isso não se faz em nenhum segmento, não se faz com a educação pública e não se faz com a saúde pública. Que o custo tem que ser levado em conta, não é? Quando foi que essa Casa de Leis negou algum tipo de repasse e discutiu valores de repasse? Nunca. Se essa questão
mas eu estou me baseando na posição de Vossa Excelência. Se essa situação é uma questão financeira, vamos buscar um caminho. Aliás, a maternidade, ela é da população mais do que tudo nessa cidade, porque ela foi construída em cooperativa. Os oleiros dessa cidade doaram os tijolos e eles fizeram esse hospital para ter uma maternidade aqui, isso nos anos 1940. Qual é o ano? 1940, é a década de 40. E agora, se acontecer isso, ela vai se descaracterizar. Tanto é que a gente sabe que a planta do hospital tem uma característica de maternidade. Depois foi acoplado o pronto atendimento, etc, etc. Então, é muito preocupante. Eu acho que essa decisão não pode caber à entidade que sobrevive quase que 100% com recurso público. A entidade Nossa Senhora do Desterro, ela sobrevive com quase 100% do recurso público. Se não é SUS, é o repasse que a prefeitura faz. Aí cabe a quem está à frente, e no caso do Poder Executivo, Secretaria de Saúde, governo todo, tomar uma posição firme diante desse quadro. Porque a nossa população não pode passar por mais essa precariedade de atendimento. Nós temos na cidade uma maternidade. Se o problema é recurso, vamos buscar alternativa ao problema. Se o olhar é mercantil, ter lucro em cima de uma cirurgia, de uma operação, de um momento sublime que é de maternidade, temos que refletir sobre isso. E não é fazendo média, não. É falando com o coração. Não é querendo criar polêmica. É falar com aquilo que tem de mais nobre. E nós, aqui, vereadores, temos responsabilidade sobre isso, sim, também. Portanto, mais do que requerimento, nós temos que convocar o secretário de Saúde para explicar o que está acontecendo. Nós temos que chamar essa entidade que já esteve aqui para explicar se ela não tem capacidade de fazer a gestão para garantir o atendimento de maternidade. Então, minha posição é essa. Eu acho que nós, vereadores, temos que, mais do que Vossa Excelência, ir na porta do hospital conversar com 2 ou 3 pessoas, todos nós tínhamos que estar indo amanhã nesse hospital, falar com essas pessoas que estão tomando essa decisão, tá certo? Conversar com o executivo e tomar uma atitude correta e adequada. Desculpa estar inflamado, mas provoca muito o íntimo de quem trabalhou a vida toda no serviço público, se esforçando para oferecer serviço de qualidade, né, e ter que se curvar a uma situação dessa. Obrigado, vereador. Mais algum vereador? Vereador Ricardo Vieira. Com a palavra, vereador Ricardo Vieira. Uma boa noite, senhor presidente, mesa diretiva, nobres vereadores, público presente, internautas que nos assistem. Em relação aqui o assunto que foi abordado, principalmente em se tratando da área de saúde, o qual é a minha profissão, eu também, chegou a esse vereador detalhes relacionados ao fechamento da maternidade e o hospital, a maternidade de Mariporã, né, do hospital de Mariporã, não é o hospital. Estive conversando com o Zé Leonardo. O Zé Leonardo é o presidente ainda, eu não tenho certeza. E eu indaguei que ponto que estava essa situação que se colocava na condição de se fechar a maternidade. O Zé Leonardo hoje me disse o seguinte, Aladim, que está funcionando. Se você for lá, está funcionando o hospital, está funcionando a maternidade. E a forma dele alegar a avaliação, como aqui foi colocada, uma avaliação até de certo ponto mercantilista,
que eu também sou totalmente contra, porque eu acho que saúde não tem preço. E o que falta às vezes é prioridades. Não se dá prioridades à saúde, principalmente agora. Por que agora? Porque o hospital ele passou por um processo de desintervenção, não sei se esse nome está correto. E quando a gente passa nesse processo de desintervenção, aqui comemorado por todos, e que eu achava que talvez fosse um mal necessário, entre aspas, para permanecer essa intervenção, é justamente porque a gente só tem uma maternidade. E ela está condicionada a quê? Ela está condicionada a um único local onde o mariporanense tem o direito de nascer, que é na nossa cidade. Tirando isso, todas as condições é de que os nossos condescendentes, eles não terão um registro de Mariporã, mas vai ter um registro de Caieiras, de Franco da Rocha, sei lá onde que for relacionado com esse tal de convênio ou convênios de maternidade. E o condicionamento foi me dito que o custo que aqui está se colocando em posicionamento, em que refere à maternidade, é de R$250 mil mês, para uma média de 40 partos mês. E isso foi feito na prova, foi dito a mim hoje à tarde, que se você fosse fazer uma análise, 40 partos a R$250 mil daria R$6 mil cada parto. E um parto particular custa R$4 mil. Aí eu falo, estão colocando a nossa população numa prioridade de que a gente então tem o direito de se fazer um parto particular. É uma condição de que existe a aceitabilidade em todos os sistemas de integração com a prefeitura. No caso aí, essa decisão, acho que do FREI, não sei se é do FREI ou do conselho relacionado com a administração do hospital, em que prova que nós perdemos o poder de mando dentro do hospital. Por quê? Porque nós passamos a verba de uma forma necessária para se tocar o serviço, vamos dizer assim, tocar o serviço, que é um termo bem chulo, e dentro desse posicionamento de se tocar o serviço, eles tiram a prioridade. E nós continuamos mantendo a condição de se falar em desintervenção, mantendo a intervenção. Então é uma situação meio hipócrita. Ou seja, é uma situação diferente. É uma situação de que hoje nós estamos numa condição de que a gente vai exigir alguma coisa em que nós só fornecemos o financeiro e a gente não tem direito da administração, porque ela é uma administração praticamente, vamos dizer assim, semi-privada, não sei se eu posso usar esse termo. E aí eu digo, se existe prioridade na saúde? Não está existindo prioridade, está mostrando nisso. Eu tenho muita preocupação, não é só com essa condição relacionada ao hospital, mas também as situações em que se vai criar também um novo hospital. E que talvez esteja se colocando num posicionamento que aqui vai ser discutido, financeiro. E se for financeiro, não existe prioridade. Existe aquilo que foi colocado, mercantilismo. Saúde não tem preço, nunca teve preço. E aqui a gente está colocando um preço. Num preço em que a gente está colocando até como se fosse um parto realizado aqui, considerado como mais caro, a gente paga mais caro do que um parto particular. Então, eu acho que é uma decisão de uma forma muito unilateral, sem pensar na nossa população. Eu, como médico, eu vejo isso como uma situação muito constrangedora. Uma situação de até um certo ponto de desrespeito. Mas eu tenho que simplesmente colocar aqui na posição dessa Casa de Leis de que existe um compromisso nosso como representante para se ter alguma alternativa e essa seja totalmente desvinculada. Se for relacionado com o dinheiro, se for relacionado com o capital,
é isso que vai acontecer. A maternidade ela vai deixar de existir como sempre existiu desde 1946. É isso, Aladim? Desde 1946. E enquanto existia a intervenção, de uma certa forma, nós estávamos sim no direito de exigir aqui dentro. Inclusive, existem projetos até feitos por vereadores dessa casa, na condição de nós podermos ir lá e até colocarmos quem é que está trabalhando, quem não está trabalhando. Eles falam o seguinte, muitas vezes a gente paga um anestesista 24 horas. Mas você paga o anestesista 24 horas para fazer 2 partos. Talvez, às vezes, poderia ser um parto. Às vezes o anestesista não faz nenhum procedimento. Mas o dia que for preciso para se ter o anestesista e não existi-lo, significa que a gente tem uma complicação extremamente deprimente. Nós vamos ter a complicação de vidas, tanto do recém-nascido como também da própria mãe. Então eu acho que são situações em que a gente não pode colocar preço, a gente tem que colocar respeito. E esse respeito eu acho que está faltando. Talvez essa situação não seja ainda concretizada. Eu estou simplesmente aqui vindo à tribuna justamente porque o vereador Aladim levantou esse argumento. Se existe a situação de que já as pessoas que já são colocadas como demissionadas, ou seja, a partir do dia 28 já não existe mais anestesista, provavelmente não exista mais ginecologista, então significa que já tomaram a atitude e a decisão já está tomada já. Então esse é meu medo. Pela condição que foi me colocada hoje, eu posso dizer o seguinte, o hospital maternidade, a maternidade está funcionando. Isso foi com o presidente acho que é o presidente de honra do hospital, que é o Zé Leonardo. Então eu acho assim, o que nós teremos que fazer é se empenhar agora e discutir que saúde não tem preço. Prioridade, é relacionada à vida. E a vida é uma essência divina. Então nós precisamos sim colocar isso em posição de trabalho. Eu só estou aguardando se isso é verdade ou não. A condição que o Aladim colocou aqui foi uma condição que para mim que me deixou eu até um pouco convencido de que a decisão já está tomada. E se essa for a decisão tomada, mais uma vez nós estamos simplesmente sendo vítima de uma situação de que a saúde tem preço e o preço custa a vida. Obrigado. Obrigado, vereador. Mais algum vereador para discutir? Não havendo mais vereador para discutir o requerimento, coloque em votação. A votação é simbólica. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade o requerimento de número 3 de 2016. Vamos passar às indicações. De acordo com o disposto no parágrafo único do artigo 218 do Regimento Interno, solicito ao segundo secretário para que faça a leitura da ordem numérica das indicações. Relação de indicações, segunda reunião ordinária de 2016. Vereadora Valdeci Moreno de Souza Lopes, 39 a 41. Vereador Juvenildo de Oliveira Dantas, 42 a 44. Vereador Marcos Pinto Barbosa, 45 a 47. Vereador Rafael Tadeu Martins, 48 a 50. Vereador Édio de Oliveira Souza, 51 a 53. Vereador Valdeci Fernandes, 54 a 56. Vereador e líder do PSDB, Dr. Ricardo Vieira da Silva, 57 a 59. Vereador Oswaldo Loureiro Filho, 60 a 62. Vereador Écio Minozzi Júnior, 63 a 65. Vereador Alexandre dos Santos Boava, 66 a 68. Vereador e presidente desta casa, Márcio Alexandre M. de Oliveira, 69 a 71. Vereador Marco Antônio Ribeiro Santos, 72 a 74. E vereador Walid Ali Hamid, 75 a 77. Está lido, senhor presidente. Obrigado, vereador. Vamos passar às moções.
Convido a vereadora Valdeci Moreno de Souza Lopes para que faça a leitura da moção reivindicando providências de número 4 de 2016, de sua autoria. Mais uma vez, boa noite. Moção reivindicando providência de número 4 de 2016. Senhor presidente, considerando que uma das maiores conquistas culturais de um povo e seu processo de humanização e do envelhecimento da sua população, refletindo uma melhoria das condições de vida, considerando que a população brasileira estima em 201,1 milhões de pessoas está vendo diminuir o número de crianças e aumentar o de idosos. A pesquisa nacional por mostra de domicílio PNAD de 2013, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia, Estatística, IBGE, mostra a tendência de envelhecimento dos países. Considerando que o número de pessoas do Brasil, ainda de 60 anos, continua crescendo, de 12,6% da população em 2012 passou para 13% em 2013. Considerando também que são muitos casos de pessoa idosa, muitas vezes doentes, que não tem, porém, família para garantir-lhes a atenção necessária e instituições privadas ou filantrópicas que atuam em parceria com o poder público municipal não dispõe de vagas suficientes para acolher estes idosos. Apresenta adotar a mesa na forma regimental. Depois de ouvido o colega no plenário, apresenta moção reivindicando providência ao excelentíssimo senhor prefeito, no sentido de enviar o exposto à senhora Dilma Rousseff ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, à Secretaria de Direitos Humanos da Presidente da República, para que destine orçamento aos municípios para criação de casas, lares, abrigos, creche, instituição pública, que receba idosos em situação de vulnerabilidade social, que dá de deliberação seja enviado as cópias ao gabinete da Presidente da República. Plenário, 27 de março, 16 de fevereiro de 2016. Valdeci Moreno de Souza Lopes, vereadora. Está ali, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Agora coloque em discussão a moção reivindicando providência. Algum vereador para discutir? Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Tia Val. Gostaria que o prefeito enviasse essa moção à Presidente da República, porque tem muitos idosos sem lar, sem família, que necessita de uma casa de repouso, de uma creche, que fica o dia todo, que a família deixa de manhã e pega à tarde. Porque, às vezes, muitos idosos estão abandonados e não tem quem cuida. Está ali, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereadora. Mais algum vereador? Não havendo mais vereador, para discutir a moção, eu coloco em votação. A votação é simbólica. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Está aprovado por unanimidade a moção reivindicando providência número 4 de 2016. Convido o vereador professor Edio de Oliveira Souza para que faça a leitura da moção reivindicando providência de número 5 de 2016 de sua autoria. Boa noite a todos. Moção reivindicando providências número 5 de 2016. Senhor presidente,
Considerando por primeiro a existência de uma marginal localizada no quilômetro 59 da rodovia Fernão Dias, que dá acesso à Avenida Demétrio Leônidas Conides, Jardim Nippon, em Terra Preta. Considerando que o local é uma rota de acesso muito utilizada e que encontra-se em situação de total abandono, contendo buracos, desníveis, tornando o trânsito de veículos muito difícil. Considerando que a empresa Arteris já foi acionada por essa casa mediante ofício verbal número 788/2013 e a indicação de reiteração número 832/2014, oferecida por esse edil. Considerando, por fim, que, diante do acima narrado, principalmente dos esforços deste vereador para solucionar o problema, até a presente data nada foi feito, estando a via a cada dia que passa pior. Apresento a douta mesa na forma regimental, depois de ouvido o colendo plenário, a presente moção reivindicando providências, qual seja, que a empresa Arteris promova o asfaltamento urgente do acesso existente no quilômetro 59 da rodovia Fernão Dias, sentido Belo Horizonte, São Paulo, que possibilita adentrar a Avenida Demétrio Leônidas Conides, pois a situação no local está precária. Plenário, 27 de março, 16 de fevereiro de 2016. Edio Oliveira Souza, vereador. Está lido, senhor presidente. Obrigado, vereador. Agora coloco em discussão a moção. O governador para discutir. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o professor Edio. Como narrado nessa moção reivindicando providências, eu não sei como essa empresa Arteris tem procedido em relação aos ofícios de indicação que os nobres vereadores têm feito, mas esse vereador aqui já fez uma indicação em 2013, depois reiterei através de ofício em 2014, e até hoje ela simplesmente não deu qualquer informação, um total desrespeito. Então essa moção é mais aí um pedido desse vereador em relação a esse problema, e eu espero que dessa vez eu tenha pelo menos uma resposta, ou positiva ou negativa, que vai fazer o asfalto, aquela alça, porque acredito que daqui de Mariporã para Terra Preta seja o único local que ainda não foi feito essa alça de acesso, e infelizmente ela não me respondeu a esses pedidos. Eu peço o voto favorável de todos os vereadores. Obrigado. Obrigado, vereador. Mais algum vereador? Não havendo mais vereadores para discutir a moção, eu coloco em votação. Votação é simbólica. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Está aprovado por unanimidade a moção reivindicando providência de número 5 de 2016. Vamos passar ao uso da palavra. Solicito ao segundo secretário para que proceda a chamada dos senhores vereadores pela ordem de inscrição para que faça uso da palavra pelo prazo máximo de 10 minutos, versando sobre tema livre. Vereador Rafael Tadeu Martim. Com a palavra, o segundo secretário, vereador Rafael Tadeu. Boa noite a todos. Senhor presidente, mesa diretiva, senhores vereadores, senhora vereadora, boa noite ao público presente e uma boa noite ao público que nos assiste pela internet. Hoje comemoramos o Dia do Repórter. Parabéns a todos os repórteres aqui de Mariporã. E aproveitando, eu gostaria já de fazer meu primeiro ofício, solicitando ao senhor prefeito que determine ao departamento competente para patrulhar e cascalhar os seguintes locais: Rua Geraldino Antônio do Prado, Jardim Gibeon, Estrada Vitor Ciaulius, Jundiaizinho, Avenida Doutor Sérgio Machado Brauner, Jardim da Lagoa. No meu segundo ofício, solicito também ao senhor prefeito que determine ao departamento competente capina e limpeza dos seguintes locais: a Rua João Bento, no Jardim Pereira, Rua Paulo Eduardo França, Jardim Pereira também, antiga Rua 6, e a Rua das Acácias, na Bela Vista. E no meu terceiro e último ofício, solicito ao senhor prefeito que determine ao departamento competente lombadas nos seguintes locais: Rua Ayutaka Nakamura, Jardim Paulista, altura do número 135, e Rua Antônio Rondina, Terra Preta também, entre o número 218 e 220. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Está lido, presidente. Obrigado, vereador. Mais algum vereador inscrito?
Vereadora Valdeci Moreno de Souza Lopes. Com a palavra, vereadora Tia Val. Mais uma vez, boa noite a todos. Meu primeiro ofício, excelentíssimo senhor prefeito municipal, contatar o departamento competente, empresa de correio telegráfico de Mariporã, no sentido de solicitar carteiros a passar na estrada dos Marechais, Jardim Lúcia 1, Terra Preta. Meu segundo ofício, excelentíssimo senhor prefeito, contatar o departamento competente, no sentido de fazer capina e limpeza dos matos nas ruas N. Ocumiso, Racuji Ocumiso e N. Ocumiso, ambos no Jardim de Ponte, Terra Preta. Terceiro ofício, excelentíssimo senhor prefeito, contatar o departamento competente, no sentido de patrulhar e cascalhar Alameda, Topázio, Jardim Paraíso, Rua Fernando Fonseca, Jardim Olímpico, Terra Preta. Meu quarto ofício, excelentíssimo senhor prefeito. Na próxima. Desculpa. Obrigada, senhor. Mais algum vereador inscrito? Vereador Édio de Oliveira Souza. Com a palavra, o professor Ed. Hoje os terrapretenses estão falantes. Mais uma vez, boa noite, senhor presidente, mesa diretiva, nobres vereadores, público presente e a todos os internautas que têm acompanhado nosso trabalho. Senhor presidente, eu gostaria aqui de também aproveitar essa minha vinda à tribuna para que nosso trabalho aí preventivo em relação à dengue continue, porque realmente o que temos acompanhados no país, a situação dessa doença que agora se alarma, né? Trazendo aí esse mosquito Aedes aegypti, 3 tipos de doenças, a zika, vírus, chikungunya e a dengue, para que esse trabalho intensifique em nossa cidade, porque tivemos aí uma avaliação da própria acho que Record, numa matéria, que a nossa cidade realmente está trabalhando bem essa situação e que continue o alerta aos moradores, porque ainda temos muito que fazer para que realmente não tenhamos casos registrados em nossa cidade. Eu vejo aí nos bairros ainda muito entulho, lixo, plástico, água parada, e esse trabalho precisa ser intensificado com as escolas, né, com as igrejas, para que realmente nós possamos aí evitar um outro surto. Gostaria aqui de encaminhar 3 ofícios, senhor presidente. O primeiro deles, eu gostaria que fosse encaminhado ao senhor prefeito, para que, juntamente com a Coordenadoria de Segurança e Mobilidade Urbana, estude a possibilidade de implantação de preferencial de entrada e saída de via e suas devidas sinalizações na Avenida Vereador Nicola Pérez Neto com a Avenida Vitor Odorico Bueno. A justificativa é que, no referido local, os motoristas não sabem ali quem possui preferencial. Isso tem causado perigos reais de acidente. Meu segundo ofício, lá vai de novo a Artéries, né? Gostaria que fosse enviado um ofício para Artéries requerendo a possibilidade de implantação de redutores de velocidade na alça marginal que leva à rotatória que dá acesso à Terra Preta, no sentido São Paulo-BH. Qual que é a justificativa? É que os motoristas que saem da rodovia Fernão Dias em alta velocidade, porque ali geralmente quem está vindo a Fernão Dias não está a menos de 80, né? E quando eles adentram a Terra Preta, muitos não respeitam quem está na rotatória. E essa semana mesmo eu vi um carro, acho que a mais de 80, ele freou em cima de uma motocicleta que estava na rotatória, poderia ali causar um grave acidente, justamente porque não há ali um aviso, uma rotatória para diminuição dessa velocidade. Então, que a Artéries responda se é possível fazer esse redutor de velocidade ali, porque o local realmente
é muito perigoso. E meu terceiro e último ofício, senhor presidente, gostaria que fosse enviado um ofício à Polícia Militar, no sentido de disponibilizar patrulhamento ostensivo nos finais de semana, aqui no DIC, no trecho compreendido desde o Bosque da Amizade até a Ponte Fernão Dias, e lá na Praça Arlindo Carpe, em Terra Preta. Qual que é a justificativa? Em ambos os locais, já se tornou frequente familiares passar os finais de semana com os filhos. E nesses locais, percebe-se muitos jovens consumindo drogas, e no caso lá da Praça Arlindo Carpe, há muitos motoqueiros empinando suas motos em alta velocidade, colocando ali em risco a vida deles e das pessoas que lotam a praça em finais de semana. É só isso, senhor presidente. Meu boa noite a todos. Obrigado, vereador. Mais algum vereador inscrito? Vereador Ali Hamid. Com a palavra, Aladim. Senhor presidente, corrigindo aqui, a entidade que cuida do hospital é a Sociedade Beneficente São Francisco de Assis, na Providência Divina. Gostaria de enviar um ofício ao Departamento de Obras solicitando... Eu não posso olhar para o Marco Antônio, que senão já sabe. Estrada das Lavras, manutenção e cascalhamento na Estrada das Lavras, na Estrada Laramara e na Rua Brasília, no Jardim Intercasa. Senhor presidente, também no outro ofício ao Departamento de Tapa Buraco, solicitando, não sei se alguém já pediu aqui, se eu pedir, me perdoe, eu vou estar corrigindo, Estrada Laramara, a Estrada Municipal Sérgio Machado Browne e Rua Antônio Álvares Simões, Colina 2. Também ao terceiro ofício, senhor presidente, eu gostaria de enviar ao secretário de Saúde, solicitando informações, o que ocorreu com a ambulância UTI neonatal, que foi comprada até na gestão anterior e não vi mais no hospital. Não sei o que aconteceu com ela, sumiu, e aí outro dia perguntaram, eu não soube responder, então gostaria de solicitar essa informação ao seu secretário de Saúde. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Mais algum vereador inscrito? Vereador e presidente dessa casa, Márcio Alexandre Emílio de Oliveira. Convido o vereador, o vice-presidente Marco do Táxi, para que assuma os trabalhos. Com a palavra o vereador e presidente dessa casa, Marcinho da Serra. Senhor presidente, senhores vereadores, mesas diretivas, senhora vereadora, senhoras e senhores presentes, público que nos acompanha ao vivo pela internet. Eu queria dar uma informação importante aqui, acho que para todos nós, até porque, e agradecer até o apoio dessa Câmara Municipal. Recebi essa semana uma informação do vereador Eric, de Franco da Rocha, a qual nós fizemos aqui uma solicitação, nós votamos aqui, né, na verdade, um requerimento solicitando providência junto ao governo do estado para que fosse aberto mais leitos, né, mais vagas no Hospital Clínicas Albano. E segundo informações que eu recebi essa semana do vereador Eric, de Franco da Rocha, foi ele quem fez esse contato conosco e fez esse trabalho em toda a região, né, nossa Caieiras, Franco, Mariporã, Cajamar, enfim, Morato. A informação que eu recebi é que dentro de mais alguns dias o Hospital de Clínicas Albano está abrindo mais 64 novos leitos para que possa receber a demanda da região. Como foi dito naquela oportunidade a qual foi exposto, e todos os senhores vereadores votaram favoravelmente naquele pedido que nós fizemos, o hospital é um hospital grande, todos conhecem, lá o Hospital de Franco da Rocha, a qual atende, né, a nossa hospital referência, e não tinha a totalidade dos seus leitos abertos para o público. Então, agora estão, segundo as informações aí do nosso vereador de Franco da Rocha, o Eric, está abrindo agora mais 64 novos leitos. Então, gostaria que fosse enviado um ofício para o vereador pelo trabalho que ele fez em Franco da Rocha, ele fazendo todo o levantamento estatístico de números, para que pudesse chegar ao número a qual hoje está sendo atendido. Virá a ser atendido. Então, esse é o primeiro ofício. O segundo ofício, eu vou destinar ao prefeito, mas
em conjunto, eu gostaria de solicitar aqui a nossa comissão de obras e serviços. Eu gostaria que fosse enviado esse ofício ao prefeito para que ele destinasse aqui para a nossa Câmara Municipal, e aí sim, a comissão de obras, eu gostaria que fizesse esse pedido, para que enviasse para nós aqui a nossa secretária de obras, para que a gente pudesse conversar com ela a respeito. Na verdade, o problema não é exatamente com ela, e sim com a empresa representante, que é a Electro. A gente vem recebendo diversas reclamações, mas como ela está na parte de serviços, a gente pode tentar fazer juntamente com ela e com a empresa, que a ideia é trazer a empresa e a secretária de obras, para que nós pudéssemos fazer uma conversa aqui na Câmara, para realmente colocar um fim nessa demanda de luminárias apagadas no nosso município. É constante a reclamação dos munícipes conosco, vereadores, todos têm reclamações de lâmpada apagada aqui e acolá. Eu tenho frequentado todas as reuniões do Conseg, e lá também constantemente vem falando sobre isso. O Rafael Tadeu também é o vereador, está sempre conosco, e sempre temos reclamações da população. E, infelizmente, a Electro tem deixado esse serviço a desejar. Não vem atendendo os pedidos, eles falam que tem que fazer a solicitação e passar o número do medidor, a gente faz, dá o prazo de 10 dias, não atende. Já conversamos com o gerente geral aqui, junto ao governo, lá na sala dos secretários. Conversamos com o gerente da Electro, junto com o secretário de governo, e simplesmente não resolveu. Falou que era bom enviar para ele, para que ele resolvesse. Mas eu acho que não tem que enviar para um gestor, para ele a empresa tem que fazer o serviço dela. O serviço dela é atender a população. Não tem que ficar, vou mandar para o meu amigo vai resolver. Isso está errado. Os vereadores são cobrados para que façam o serviço. A obrigação não é essa. A população tem o direito de ter lá a sua luz acesa na porta da sua casa, a lâmpada que está queimada, mas a obrigação é da Electro fazer esse serviço, não é da prefeitura. Então eu gostaria que fosse a comissão de obras fizesse uma reunião interna para que nós pudéssemos discutir esse assunto juntamente com a secretária e também, principalmente com o responsável da Electro. Se possível, um responsável que seja responsável, não um responsável irresponsável, para que nós pudéssemos discutir e resolver o problema da população em relação a essas lâmpadas apagadas que tem em toda a região da nossa cidade. Senhor presidente, o senhor permite uma parte? Sim, lógico. Será feito, nós faremos essa convocação. Eu acho que é um direito do nosso munícipe. Infelizmente, essa empresa, nós temos nossos deveres e obrigações. Ela não cumpre, né, com as obrigações delas. Na minha rua também tem luzes apagadas, tem luz que acende e apaga. Hoje, como nós, membros do Conseg, está aqui o nosso presidente Lopes, as reclamações são constantes, principalmente parte de segurança. Isso também é segurança. Infelizmente, eles estão faltando com a parte deles. Acho que nós temos que cobrar sim. E acho que está começando a hora de a gente começar a bater no peito e chamar para a gente, né? Chamar realmente essa responsabilidade. Muito obrigado. Peço uma parte, vereador. Em Terra Preta mesmo, lá no centro, tinha 7 lâmpadas queimadas, né? E os moradores ficou, tia Val, o que é que a gente vai fazer? Peguei, fui lá na padaria, peguei o número da conta de luz, do registro da conta de luz, liguei para lá. Eles pediu de 1 a 10 dias para ligar. Aí ligou. Só que eu acho que a Electro, ela tem que tomar providência. O funcionário passando na rua deles, vê as lâmpadas queimadas e não toma providência. Eu acho que eles têm que tomar providência, não nós. Nosso tempo é corrido. Então, esse que faça o trabalho deles. Obrigada, senhor presidente. Exatamente, vereador. Deu sorte, viu? Deu sorte de ser atendido, porque aqui em frente à escadaria da igreja, matriz ali no centro, em frente, tem uma lâmpada apagada, tem mais de 3 anos. Em 2012, foi instalada 2 luminárias num determinado ponto, no bairro chamado São Vicente. Iniciou 2013 apagado, está apagado até hoje. Então, 3 anos não conseguiu resolver o problema de uma lâmpada, não estou falando nenhuma, mas isso se brincar, são milhares de lâmpadas apagadas no município. A obrigação é da Electro, ela tem que responder por isso. Eu gostaria que ela viesse nessa casa para conversar conosco e nós cobrarmos dela melhor agilidade no trabalho. Obrigado. Obrigado, vereador. Mais algum vereador inscrito para o uso da palavra?
Não há mais vereadores inscritos. Quero convidar o vereador presidente Sagaz que retorne aos trabalhos. Agora, a pedido dos vereadores, Edio, Marco do Táxi, Tia Val, Marcinho, e tem mais alguém que pediu? Ah, o Rafael Tadeu. Faremos um minuto de silêncio pelo falecimento do senhor Nardelli Teixeira, Adélia Feliciano Gomes, Benedito Gracioli, Benedito Moraes, Felício Pedroso Araújo, Nelson Vigílio da Silva. Presidente, eu gostaria que fosse incluído o nome do Paulo Corsi também, que faleceu. Paulo Corsi, a pedido do vereador Valdeci. Todos se postem em pé. Obrigado. Vamos passar a explicação pessoal. Solicito ao segundo secretário, o vereador Rafael Tadeu, para que proceda a chamar dos senhores vereadores pela ordem de inscrição para que façam uso da tribuna da explicação pessoal pelo prazo máximo de 5 minutos, versando sobre tema livre. Não há vereadores inscritos, senhor presidente. Não havendo vereadores inscritos para falar, convido a todos para a próxima reunião ordinária, que será realizada logo após o término dessa, e dou por encerrada a presente reunião.